Em 1929, o Torino, um dos principais times do futebol italiano, realizou uma excursão à América do Sul, vindo a realizar várias partidas na Argentina, no Uruguai e no Brasil, obtendo 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. E se você quiser saber tudo sobre essa visita do Torino em terras sul-americanas, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso já não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 6 amigos que adoram uma brusqueta com Franciacorta, porque Torino tem 6 letras, e confere o que eu vou te contar. Dopo la vinheta. Lembrando que uma brusqueta é uma comida à base de pão, temperado com alho e azeite, e a Franciacorta é um vinho espumante produzido na região da Lombardia, ambos itens da culinária italiana. O Torino Football Club foi fundado na cidade italiana de Turim, no dia 13 de dezembro de 1906. Grande rival da Juventus, o Torino faturou até aqui 7 campeonatos italianos, o último em 1976, e 5 Copas da Itália, a última em 1993, além de 3 títulos da Segundona, o último em 2001. Era o maior time do futebol italiano na década de 1940, tanto que a seleção italiana no final desta década tinha como titulares 10 atletas do Torino. Entretanto, uma tragédia aérea traria dolorosas mudanças. Em 4 de maio de 1949, em retorno de Lisboa, depois de um amistoso contra o Benfica, o avião que trazia a delegação do Torino atingiu um muro da Igreja Basílica de Superga, nos arredores de Turim, não deixando sobreviventes. O primeiro jogo desta excursão se deu em 28 de julho de 1929, em Buenos Aires, no campo do Esportivo Barracas, e a adversária do Torino seria a seleção da Argentina, que venceu por 1-0, gol de Domingo Tarasconi aos 30 do primeiro tempo. A Argentina tinha no elenco o goleiro Ángel Bócio do Tajeres, os zagueiros Pedro Omar do São Lourenço e Fernando Paternoster do Racing, os meias Juan Evaristo do Esportivo Palermo, Luiz Monte do São Lourenço e Gerardo Moreiras do Boca Juniors, e os atacantes Carlos Pelselli do Esportivo Buenos Aires, Juan Malho do São Lourenço e o trio do Boca Juniors, formado por Domingo Tarasconi, Roberto Cerro e Mário Evaristo. Já o Torino entrou em campo com o goleiro Vincenzo Bossia, os defensores Mário Zanello e Feliciano Monte, os meias Eduardo Avali, Enrico Colombari e Dario Martin, e os atacantes Luigi Baiardi, Adolfo Balancieri, Júlio Libonati, Giuseppe Rossetti e Arturo Chini. O segundo jogo seria novamente contra a seleção da Argentina, desta vez no campo do River Plate, no distrito de Recoleta, em Buenos Aires, no dia 13 de agosto. E desta vez, as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Juan Malho aos 25 para a seleção da Argentina e Rodolfo Volk aos 17 para o Torino, ambos no primeiro tempo. A Argentina veio a campo com o goleiro Juan Botasso, do Argentino de Quilmes, os zagueiros Felipe Cerro, do Esportivo Barracas, e Emílio Moyano, do Huracan, os meias Pablo Bertolucci, do Huracan, Pedro Chalu, do Ferrocarril, e Luiz Martínez, do Independiente, e os atacantes Leonardo Sandoval, Juan Arrillaga, ambos do Quilmes, Juan Malho, do São Lourenço, Ángel Chiesa, do Huracan, e Ismael Morgada, do Rinácia La Plata. As modificações no Torino em relação ao primeiro jogo seriam as entradas de Gianangelo Barzan na vaga de Feliciano Monte na defesa, Rafael D'Aquino na vaga de Eduardo Avali no meio-campo, e no ataque Cesare Fassanelli e Rodolfo Volk apareciam nas vagas de Júlio Libonati e Arturo Chini. Dia 4 de agosto, e mais um duelo entre o Torino e a seleção da Argentina, desta vez no campo do Boca Juniors, o Brandsen e Del Cruzeiro. E a Argentina venceu o Torino pelo placar de 4-1. Gols de Domingo Tarasconi aos 16 e aos 35 do primeiro tempo e aos 37 do segundo, e Alejandro Scopelli para a seleção argentina, e Rodolfo Volk aos 7 do primeiro tempo para o Torino. A Argentina veio a campo com o mesmo time do primeiro jogo, exceto pelas entradas de José de la Torre, do Racing, e Juan Iribarren, do River Plate, na defesa, nas vagas de Pedro Omar e Fernando Paternoster, e Alejandro Scopelli, do Estudiantes de La Plata, no ataque, na vaga de Juan Malho.
Já no Torino, Feliciano Monti voltaria na defesa na vaga de Gianangelo Barzan. No meio-campo, Mário Speroni e Mário Ardissoni surgiriam nas vagas de Raffaele D'Aquino e Enrico Colombari, além do atacante Luigi Baiardi, que seria recuado para o meio na vaga de Dario Martin, e na vaga de Baiardi no ataque ressurgiria Arturo Chini. Em seguida, jogo no dia 8, na cidade de La Plata, contra o Estudiantes, e o time argentino venceu pelo placar de 5-0. Gols de Alejandro Scopelli aos 28 do primeiro tempo e aos 29 do segundo, Alberto Zosaia aos 33 e aos 49, ambos na etapa inicial, e um de Manuel Ferreira aos 22 da segunda etapa. O Estudiantes veio a campo com Eduardo Scadone no gol, Saul Calandra e Armando Neri na defesa, Alberto Viola, Francisco Escalá e Mário Luna no meio-campo, Miguel Lauri, Alejandro Scopelli, Alberto Zosaia, Manuel Ferreira e Henrique Guaita no ataque. Já o time italiano viria com Bruno Balante no gol, Mário Zanello e Gianangelo Barzan na defesa, Luigi Baiardi, Giuseppe Aliberti e Dario Martin no meio, Feliciano Monti, Mário Ardissoni, Júlio Libonati, Eduardo Avalli e Arturo Chini no ataque. Dia 10, e jogo em Avellaneda contra o Independiente, e o time italiano conseguiu sua primeira vitória, 2-1. Gols de Luiz Ravaschino aos 30 para o Independiente e Júlio Libonati aos 11 e Adolfo Baloncieri para o Torino. Todos ainda na primeira etapa. O Independiente formou com Néstor Sangiovanni no gol, Carlos Debulho e Ernesto Chiarella na defesa, Luiz Martínez, Carlos Gross e José Pérez no meio, Zoilo Canaveri, Alberto Lalim, Luiz Ravaschino, Manuel Seuani e Alfredo Paulinetti no ataque. Já o Torino, com Vincenzo Bossia no gol, Feliciano Monti e Cesare Martin na defesa, Raffaele D'Aquino, Eduardo Avalli e Mário Speroni no meio, Cesare Fassanelli, Adolfo Baloncieri, Rodolfo Volk, Júlio Libonati e Arturo Chini no ataque. A segunda vitória do Torino viria no dia 15, em jogo na cidade de Rosário, no campo do Rosário Central, contra a seleção da cidade de Rosário, e o Torino venceu pelo placar de 4-2. Gols de Lourenço Vasquez e Gerardo Rivas para a seleção rosarina, e Luigi Baiardi, Rodolfo Volk e Giuseppe Rossetti duas vezes para o time italiano. A seleção rosarina entrou em campo com Carlos Guida, do Belgrano de Rosário, no gol, Francisco De Sico, do Rosário Central, e Guinés Burset, do Nacional de Rosário, na defesa, Arturo Podestá, do Rosário Central, Vittorio Fadiane, do Tiro Federal, e Silvestre Conte, do Nacional de Rosário, no meio-campo, Lorenzo Vasquez, Gerardo Rivas, ambos do Rosário Central, Adolfo Cristini, do Belgrano de Rosário, José Freires, do Tiro Federal, e Segundo Luna, do Newell's Old Boys, no ataque. O Torino viria com modificações em relação ao jogo passado, como Mário Zanello na defesa, na vaga de Cesare Martin. No meio, Dario Martin apareceu na vaga de Mário Speroni e Enrico Colombari entraria na vaga de Eduardo Avalli, que seria deslocado para o ataque no lugar de Júlio Libonati. E por fim, Luigi Baiardi apareceria na vaga de Arturo Chini. Dia 18, e mais um jogo em Rosário, desta vez contra o Newell's Old Boys, que venceu por 2-0. Gols de Agustin Peruc e Walter Raumiller. O Newell's Old Boys jogou com Jerônimo Dias no gol, Fermin Lesser e Florindo Berzotti na defesa, Alfredo Chabrolin, Cataldo Spetali e Julian Sousa no meio, Agustin Peruc, Humberto Libonati, Walter Raumiller, Rafael Garcia e Segundo Luna no ataque. No Torino, Cesare Martin apareceria na defesa na vaga de Feliciano Monti. O atacante Eduardo Avalli seria recuado para a meia na vaga de Dario Martin e sua vaga seria ocupada no ataque por Júlio Libonati. O próximo jogo seria no dia 25 em Montevidéu, no estádio Parque Central contra a seleção do Uruguai, bicampeã olímpica, e os uruguaios venceram por 5-1. Gols de Fierro aos 25 do primeiro tempo, Luiz De Agostini aos 42 do primeiro e aos 34 do segundo, e Conduelo Pires aos 9 e aos 11, ambos na etapa final a favor do Uruguai, e Arturo Chini para o Torino aos 27 do segundo tempo.
A seleção uruguaia seria composta por Andrés Mazzali, do Nacional, os zagueiros Pedro Aguirre e Pedro Arispe, ambos do Rampla Juniors, os meias Alberto Ibarra, sem clube, Álvaro Gestido e Emílio Armiñana, ambos do Peñarol, e os atacantes Luiz de Agostini e Roberto Figueroa, ambos do Montevideo Wanderers, Fierro, sem clube, Pedro Lago, do Bela Vista, e Conduelo Pires, do Nacional. Já o Torino viria com Vincenzo Bossia no gol, Feliciano Monte e Mário Zanello na defesa, Giuseppe Aliberti, Enrico Colombari e Mário Speroni no meio, Cesare Fassanelli, Júlio Libonati, Adolfo Balancieri, Rodolfo Volk e Arturo Chini no ataque. Dia 31 e mais um jogo em Montevideo, desta vez no estádio Estación Pocitos contra o Peñarol, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Pascoal Paola aos 4 para o Peñarol e Cesare Fassanelli aos 13 para o Torino, ambos no primeiro tempo. O time uruguaio jogaria com Miguel Caputini no gol, José Benicassa e Ademar Canavese na defesa, Carlos Riolfo, Ángel Ramos e Alfredo Bocardo no meio, Ladislau Pérez, Plácido Pintado, Pascoal Paola, Arturo Sufiotti e Antônio Campolo no ataque. As modificações do Torino seriam as entradas do goleiro Bruno Balante na vaga de Vincenzo Bossia, os meias Eduardo Avalli e Cesare Martin nas vagas de Enrico Colombari e Giuseppe Aliberti, e os atacantes Giuseppe Rossetti, Luigi Baiardi e Mario Ardissoni nas vagas de Júlio Libonati, Adolfo Balancieri e Rodolfo Volk. Agora o Torino partiria para uma sequência de 4 jogos no Brasil. Dia 7 de setembro, jogo no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, contra a seleção carioca, que venceu por 6-0. Gols de Nilo aos 17, Russinho aos 18 e aos 22, todos no primeiro tempo, Osvaldinho aos 28, aos 42 do primeiro tempo e aos 38 do segundo. A seleção da cidade do Rio de Janeiro foi formada com o goleiro Joel, do América, os zagueiros Otacílio, do Botafogo, e Hildegardo, do América, os meias Hermógenes, do América, Floriano, do Fluminense e Mola, do Vasco da Gama, e os atacantes Pascoal e Russinho, ambos do Vasco da Gama, Osvaldinho, do América, Nilo, do Botafogo e Teófilo, do São Cristóvão. Por sua vez, o Torino jogou com Vincenzo Bossia no gol, Gianangelo Barzan e Mário Zanello na defesa, Dario Martin, Eduardo Avalli e Rafaele D'Aquino no meio, e os atacantes Cesare Fassanelli, Oreste Benatti, Rodolfo Volk, Giuseppe Rossetti e Arturo Chini. Dia 10 e mais um jogo no Rio de Janeiro, em São Januário, contra a seleção do Rio de Janeiro, que desta vez venceu pelo placar de 2-1. Gols de Ladislau e Tinduca para os cariocas e Arturo Chini para os italianos. A seleção carioca viria com o goleiro Amado, do Flamengo, os zagueiros Brilhante e Itália, ambos do Vasco, os meias Hermógenes, do América, Fausto, do Vasco e Ernesto, do São Cristóvão, e os atacantes Tinduca, do São Cristóvão, Benedito, do Botafogo, Laiano, do São Cristóvão, Telê, do América e Miro, do Sírio e Libanês. Já o Torino, com Bruno Balante no gol, Feliciano Monte e Mário Zanello na defesa, Dario Martin, Eduardo Avalli e Luigi Baiardi no meio, Júlio Libonati, Adolfo Balancieri, Giuseppe Rossetti, Mário Ardissoni e Arturo Chini no ataque. Dia 13, e jogo no estádio Parque Antártica contra o Palestra Itália, atual Palmeiras, e as duas equipes empataram em 0-0. O Palestra jogaria com Nascimento no gol, Pepe e Miguel na defesa, Cíclio, Golhardo e Loschiavo no meio-campo, Ministrinho, Carrone, Heitor, Lara e Ossis no ataque. O Torino entrou em campo com Vincenzo Bossia, Gianangelo Barzan e Mário Zanello na defesa, Cesare Fassanelli, Eduardo Avalli e Feliciano Monte no meio, Júlio Libonati, Oreste Benatti, Giuseppe Rossetti, Mário Ardissoni e Arturo Chini no ataque. O último jogo da excursão seria no dia 14, novamente no Parque Antártica, porém, desta vez contra a seleção de São Paulo, que venceu por 6-1. Gols de De Maria, Carrone e Grané, 2 vezes cada um, para a seleção paulista, e Arturo Chini para o time italiano.
A seleção paulista jogou com o goleiro Tuffi, do Corinthians, os zagueiros Grané e Del Débio, ambos do Corinthians, Goliardo do Palestra Itália e Nerino e Munhoz, ambos do Corinthians, e os atacantes Rato e De Maria, ambos do Corinthians, Ministrinho do Palestra Itália, Nenê do Guarani de Campinas e Petronilho de Brito, do extinto Independência. Em relação ao jogo anterior, o Torino teria na zaga Cesare Martin na vaga de Gianangelo Barzan, o meia Giuseppe Aliberti na vaga de Feliciano Monte e o atacante Luigi Baiardi na vaga de Giuseppe Rossetti. 19 anos depois, em 1948, o Torino voltaria ao Brasil para mais uma excursão, desta vez de 4 jogos em São Paulo. Se você quiser um vídeo sobre essa segunda excursão, deixa nos comentários, eu quero! E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!